Distrital no Oriflame e sou maquilhadora profissional. Hoje venho-vos dar umas dicas sobre fazer uma maquilhagem fácil, rápida para o dia a dia. Os tons vocês podem adaptar ao vosso rosto, por isso vamos lá começar para isto ser rápido. Devemos aplicar sempre um primer. Este aqui está em promoções de catálogo, é da Giordani Gold. Ele é bastante fluido e deixa a pele sempre com um toque muito suave. Para que serve um primer? Para prolongar a base e a base durar mais tempo durante o dia e não craquelar ou esfarelar durante o dia, está bem? Porque assim a pele, se precisar de hidratação, não vai buscar a base, mas sim ao primer. Eu costumo aplicar com as mãos e ele tem um efeito assim um pouco brilhante ao início, mas depois matifica. Não tem que se preocupar que não vai ficar brilhante. Temos vários primers e este é só um deles. Eu aplico também na zona dos olhos para também prolongar o efeito das sombras. Devemos de aplicar bem e esfregar bem na zona onde temos a pele mais seca. Por exemplo, aqui nestas zonas, especialmente agora no frio, aqui e aqui. Mas depois também depende da pele de cada um. Eu normalmente começo sempre pelos olhos, porque se nós fizermos algum erro, viermos com um esfumado muito mais cá abaixo, conseguimos sempre corrigir com a base. Por isso, vamos começar pelos olhos. Eu começo sempre com a sombra mais escura. Temos estas aqui, estão em promoção também neste catálogo. E para fazer o esfumado, podemos utilizar estes pincéis, neste caso é da Oriflame, que eu gosto muito deles. É um pincel mesmo de esfumar. O ideal é começar sempre com pouco e depois, se acharmos que está muito claro, ir aumentando. A ideia do esfumado é exatamente fazer como o próprio nome indica, fazer tipo uma névoa de fumo aqui nesta zona onde acaba. Não devemos vir muito para a zona da sobrancelha. A intenção é fazer com que o olho fique maior, dando uma sensação de profundidade ao olho. Pode parecer complicado, mas com a prática torna-se fácil. A cor escura está. Vamos aplicar agora a cor mais clara. Porquê a cor mais clara no canto interno do olho? Que é para abrir o olhar, para iluminar. Tudo o que ilumina dá luz e dá volume. Ou seja, se nós queremos ter um olhar mais aberto, devemos sempre iluminar o canto do olho, que é para abrir. E escurecemos sempre a parte superior, que é para dar profundidade e o olho parecer maior. Eu escolhi estes tons para ser um look diário, embora para quem não esteja habituado à maquilhagem pode ser utilizado também de noite. Normalmente, quando queremos fazer um esfumado, devemos sempre utilizar uma sombra mais mate na zona do côncavo, a zona mais escura, e uma sombra mais brilhante para a zona de iluminação, que assim vai abrir mais o olhar. Eu agora vou carregar um bocadinho mais a zona mais escura que eu gosto. E é isto que vocês podem ir corrigindo conforme vão vendo. No esfumado, a zona que deve ficar mais escura, mais acentuada, é aqui este canto, que faz mais ou menos este biquinho. Esta zona é que deve ficar sempre mais escura e depois esfumar para aqui. E aqui igual, aqui a zona mais escura faz este biquinho e esfumar para aqui. Há muitas
pessoas que ficam na dúvida como é que se faz um eyeliner, temos duas opções. Ou fazemos diretamente com lápis, ou então podemos pegar num pincel, costumamos chamar de pincel chanfrado, e podemos fazer com este. Eu acho mais prático com o pincel, principalmente se quisermos rasgar um pouco o olhar. Aqui neste caso não podemos rasgar muito por causa da pálpebra ser um pouco descaída, ok? Por isso, como é que nós fazemos? Se quisermos utilizar o pincel, vamos aqui ao bico do lápis e esfregamos o pincel. Se for um eyeliner líquido, dá para fazer da mesma forma, ok? Eu agora vou pedir à senhora que abra os olhos e olhe para a frente. Nós devemos fazer o eyeliner tendo em conta a linha de água de baixo, que é para fazer a continuação. Por isso que eu vou fazer vai ser marcar a continuação. Neste caso é aqui. E vou fazer igual do outro lado. E agora vou preencher a linha da pestana. Neste caso, como fica um pouco claro, vou fazer com o lápis. O ideal é sempre preencher junto à linha da pestana. Não tentem fazer um risco muito contínuo, é preferível fazer em leves tracinhos para conseguir fazer um delineado perfeito. Como tudo, a prática vai sempre ajudar. Não vamos conseguir fazer um eyeliner perfeito logo ao início. Prontos. Agora conseguem ver. Se vocês quiserem, se forem adeptas do eyeliner diariamente, é assim que ele vai ficar. Se não quiserem, só o esfumado fica bonito mesmo sem o eyeliner. Já dá um outro olhar. Este olhar é mais arrojado, por exemplo, para a noite fica mais bonito. Para quem não gosta, diariamente, para maquilhagem de dia, assim é o suficiente, já ficam com um olhar diferente e ficam muito mais frescas para o dia a dia. Agora vou fazer igual do outro lado. Há quem goste de fazer o eyeliner na parte inferior do olho. Eu, pessoalmente, para diário, se levar o eyeliner em cima, não gosto. Acho que fica muito carregado. Mas, para quem gosta e para quem não gosta de se ver sem, pode colocar. Neste caso, eu não vou colocar, senão vai ficar uma maquilhagem muito pesada, tendo em conta a pessoa que tenho aqui, está bem? Mas se quiserem colocar, é só abrir o olho e colocar nesta zona aqui da linha da água. Não ir muito para dentro do olho, mas colocar aqui nesta zona, também junto à linha da pestana, ok? E tentar vir de encontro aqui a este eyeliner de cima. Não à ponta, mas sim aqui à parte de dentro. Agora vamos aplicar a máscara de pestanas. Eu gosto de finalizar primeiro os olhos para depois tratar do rosto. Eu vou utilizar esta, que é da One. É a Xixi Gel, faz sempre um pestanão muito bonito. A vantagem desta aqui, podemos repor as vezes que forem necessárias, que ela não ganha grumos. Vou aplicar num olho de cada vez para vocês verem a diferença. Ela tem uma escova super fácil de trabalhar. E para quem gosta de ficar com aquele pestanão, ela é excelente. Eu gosto sempre de aplicar nas pestanas de baixo também. Não para dar o efeito de pestanão, mas para dar cor. Conseguem ver a diferença de um olho para o outro?
realmente ela faz a diferença. Só com uma passagem, podem aplicar mais do que uma. Mas como é para um look diário, acho que não se justifica. Vamos aplicar então no outro. Há muita gente que diz que não consegue aplicar a máscara de pestanas com o olho aberto. E para mim, é a forma mais fácil de aplicar, mesmo em mim. E está. Agora, há uma coisa que pouca gente dá importância, que é as sobrancelhas. Eu gosto muito deste kit de sobrancelhas, tem dois tons, tem a cera para fixar e tem dois tons. Neste caso, como aqui a senhora tem uma sobrancelha bastante clara, eu vou colocar este tom mais claro e vocês vão ver logo a diferença de uma sobrancelha para a outra. A sobrancelha muda o rosto de uma pessoa totalmente. Eu costumo aplicar primeiro a cera para fixar o pó. Ele traz assim dois pincéis aqui neste compartimento e eu vou aplicar a primeira cera, que é para o pó agarrar, senão o pó não agarra. Devemos aplicar na zona onde temos pelo. E agora vou aplicar o pó. Conseguem ver a diferença de um olho para o outro? Tudo só com um bocadinho de pó e de cera para fixar. Muda logo o rosto de uma pessoa, sem dúvida. Principalmente para aquelas pessoas que muitas vezes já fizeram quimioterapia ou que têm pouco pelo. Isto faz a diferença e a pessoa fica com uma autoestima totalmente diferente. A cera ajuda a fixar e ajuda a prolongar também durante o dia. Por isso, este kit, sem dúvida, é um must-have que devemos ter sempre. Mesmo que tenhamos muito pelo, porque há sempre falhas que nós gostamos de ver preenchidas. Para quem tem pouco pelo, às vezes é complicado de conseguir definir onde é que vão pôr a cera e o pó. Mas às vezes é suficiente olhar para o espelho e tentar perceber onde é que fica a sobrancelha. Claro, se não temos muito pelo, não devemos de alongar muito, senão vai-se notar muito a diferença e corremos o risco de fazer asneira. Pronto, a sobrancelha está. Já está totalmente diferente. A parte de iluminação vou fazer a seguir, quando tratar do rosto. Agora vamos tratar de colocar a base. Eu escolhi esta, que é a nova, a Master Creation de Giordani Gold. Ela tem uma cobertura espetacular, uma duração fabulosa e deixa um toque muito suave na pele. Há muitas pessoas que dizem assim, como é que eu descubro o meu tom de pele? Não devemos escolher um, nem que seja muito claro, nem que seja muito escuro, porque senão depois temos de trabalhar mais com os pós para poder ficar o mais idêntico possível. Ter cuidado, a não ser que gostem mesmo disso, ter o cuidado quando fazem a base, nunca acabar aqui, senão vão notar a diferença do rosto para o pescoço. Têm que esbater a base para tentar ficar com um tom mais igual à vossa pele possível. Um truque para quem usa pincel. Por exemplo, há estes pincéis, eu ainda tenho os antigos, agora são todos desta cor. Há estes pincéis, um truque é, o pincel absorve muito a base e o que é que acontece? Vamos gastar muito produto e não vamos utilizá-lo, então devemos umedecê-lo. Eu tenho aqui esta bacinha com água e agora vou retirar aqui o excesso, que assim o pelo já está molhado
e não vai absorver tanta base. Não vamos gastar tanto produto. Como é que devemos começar? Eu normalmente começo sempre por fora, principalmente quando não conheço os clientes. Porquê? Se a base for muito escura, aqui é a zona onde eu vou ter que escurecer para fazer o contorno do rosto. E assim, se a base for ao tom, é o que queremos. Se for muito clara, vou dar iluminação aqui. E aqui consigo escurecer sempre com pó. Não devemos fazer isto, porque senão vai-se notar os riscos da passagem, mas sim esbater. Devemos ter atenção aqui à zona onde colocamos o pó nas sobrancelhas para não retirar. Claro, vamos supor que tínhamos aqui um excesso. Sim, igualmente como é aqui com a sombra, vimos aqui com o pincel e colocamos direitinho. É preferível colocar pouco de cada vez e fazer mais do que uma passagem. Não chegar aqui e colocar bastante produto e depois esbater. Não. O ideal é, se for necessário, depois tornar a passar. Eu gosto de passar aqui sim, assim. E depois vem aqui o resto da sombra que estava aqui a mais com a base. Aqui eu faço assim e depois esbato. E retirei o excesso que estava aqui a mais. E já ninguém vê. Se for ao contrário, não podem fazer. Porque vai sujar a base. Ter atenção sempre aqui aos contornos. Aqui na zona do nariz. Aqui os contornos do lábio. Porque são sítios que são facilmente esquecidos e depois facilmente se nota que faltou ali qualquer coisa. A zona onde podemos arrastar a base, não se preocupe, é aqui. Nós aqui podemos e devemos fazer isto. Exatamente para quê? Para fundir com o nosso tom de pele, para não se notar as diferenças. Ver a diferença de um lado para o outro, daqui para aqui. Nota-se realmente a diferença de um lado para o outro. E assim vocês conseguem ver também a cobertura da base. Como vocês veem, a base até parece um pouco clara para o tom de pele, mas depois de esbater, vão ver que ela vai ao tom. Claro, se for uma base que seja excessivamente clara, por muito que esbatam, ela não vai ter ao tom, não é? Por isso é que o ideal é sempre experimentarmos a base antes de a comprarmos. Tem vários pincéis de base. E este aqui tanto pode ser utilizado para a base como para o corretor. E eu pessoalmente gosto deste, mas também tenho outros, tipo os Kabuki, que também gosto. Ou então mesmo as próprias esponjas, mesmo a de silicone, também gosto muito. A esponja normal, não acho que seja o ideal, porque acaba por absorver muito produto. Neste caso, eu aqui prefiro aplicar agora um pouco de base, fazer uma segunda passagem, para depois então pôr... Já tem a base. Vou aplicar o corretor. Vou utilizar este kit, que também está em promoção, ele já está um bocadinho usado, para dar um pouco mais de iluminação aqui nesta zona. Não devemos iluminar assim, mas sim fazer uma zona tipo triângulo, ok? E aqui igual. Devemos fazer mais ou menos assim, alinhar aqui com esta ponta do nariz e aqui alinhar assim, mais coisa menos coisa. Vou colocar este aqui, que é mais clarinho, para iluminar. E ele é em pó, mas como já colocamos aqui a base, e ele vai ficar perfeito. Conseguem ver a diferença de um olho para o outro? Pronto, eu agora vou aplicar deste lado
É claro, se vocês têm uma olheira muito profunda, o que eu aconselho é colocarem este tom antes da base e depois da base. Ou aplicam o pó, ou então aplicam este por cima e depois este por cima deste. Aqui não acho que haja necessidade de fazer isso, porque a base já tapou a olheira quase toda. E então este é o essencial. Até para não se tornar muito artificial. Vou colocar o pó, vou usar o translúcido para fixar a base. Qual é a importância do pó? O pó vai ajudar a fixar a base e vai ajudar com que ela não se vá esvanecendo durante o dia. E ele ajuda a fixar e a prolongar o seu efeito. O translúcido, temos de ter atenção que não devemos de utilizar em grandes quantidades. Porquê? O translúcido reflete luz, principalmente se somos umas pessoas que gostam muito de tirar fotos com flash, ou seja, se vai refletir a luz, temos de ter atenção à quantidade que colocamos, porque senão vai refletir a luz do flash e vai parecer que temos uma mancha branca no rosto. Por isso, o ideal para usar o translúcido é ficar assim uma névoa no pincel. Por isso os pincéis de pelo preto são espetaculares para fazermos isto, porque conseguimos ter a certeza daquilo que estamos a fazer. E é fazer assim. Viram a névoa? É o suficiente para aqui. Se aplicarmos em demasia, depois quando formos tirar uma foto, ele vai se notar todo. E ele vai ajudar também a matificar, para a pele não ficar com brilhos excessivos. Não nos devemos esquecer dos mesmos pontos que a base, para podermos ficar com uma pele perfeita. Para mim, estes são os essenciais para uma maquilhagem do dia a dia. Porque se nós queremos ter uma maquilhagem diária, queremos uma maquilhagem que nos dure o dia todo e que não nos tenhamos de estar preocupadas se a sombra saiu, se está à direita, se não está, se a base está no sítio ou não. Eu acho que isto é o essencial para o dia a dia. Agora, se for só para uma reunião que vamos, provavelmente podem passar o passo do primer, ou se não quiserem pelo corretor não ponham. Agora, mesmo o pó, a não ser que a base tenha muito brilho, e queiram o brilho, não é? Mesmo o pó podem passar à frente e meter só o bronzeador ou as pérolas para fazer o blush e já têm um look perfeito. Ou até mesmo se não quiserem a base. Agora, para durar o dia todo e para estarmos impecáveis o dia todo, estes passos são essenciais. Vou-vos mostrar duas formas de fazerem o blush e o contorno, com dois produtos diferentes. Neste caso, com três. Este é o kit de contorno, onde já têm tudo. Ele está em promoção também, este catálogo. Tem aqui o bronzeador, tem o iluminador e tem o blush. E aqui tem as pérolas, que são bronzeadoras, e estas são as pérolas para o blush. Não tem iluminador. O iluminador tem que obrigatoriamente usar daqui, ou então depois colocar uma sombra ou qualquer coisa que vai iluminar, se gostarem de iluminador. E eu vou fazer um lado com cada look e depois vocês também dão o vosso feedback, ok? Vamos começar pelas pérolas. E eu gosto sempre de começar pela parte onde tem o rosado. Porquê? Porque devemos sempre colocar em cima deste osso. Depois daqui para baixo é que devemos dar o volume. Neste caso com o bronzeador para afinar. Aqui neste caso não é preciso afinar muito porque não tem muito para afinar. Mas há pessoas que é necessário. Aqui é fácil de perceber onde nós vamos colocar as pérolas. Porquê? Como não tem uma face assim muito rechonchuda, dá para perceber bem onde é que está o osso. Ou seja, temos que colocar mesmo aqui em cima do nosso osso, do topo. E esbater para trás, assim. Vamos fazer isto. Começamos aqui, fazemos isto. Estes pincéis são ótimos, porquê? Porque eles são biselados e ao colocar o produto aqui nesta ponta, depois com esta ponta vamos esbater. Não convém carregar o produto até à ponta. Nós vamos fazer assim,
fazemos isto. E vamos puxar o produto. Atenção! Ao colocar, seja pérolas, seja o blush, não vir até aqui, porque isto é essencial. Se vocês vêm até aqui vão parecer que tiveram nos copos, ok? E nós não queremos isso, queremos um ar natural. Então é aqui em cima do osso para aqui, nunca vir até aqui, porque aqui é a zona onde quem bebe costuma ficar mais vermelho. Agora vou utilizar as pérolas bronzeadoras e vou dar aqui um pouco mais de volume, não muito. Vou colocar aqui também, aquecer um pouco o rosto. Como eu vos tinha dito há pouco, aqui ou com a base se for mais escura, ou com o pó, depois aquecemos. Temos que nos lembrar, quando está sol, onde é que nós normalmente ficamos mais morenas. Ok? Aqui também. E posso colocar também um bocadinho aqui e aqui. Prontos. E daqui está. Se quisermos com o blush, podemos também vir aqui um bocadinho aqui acima, fazer isto. Não muito. Fazer isto assim. Tá? Agora do outro lado, vou ter que fazer um look igual. Como vocês veem, os tons são diferentes das pérolas, mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Vamos utilizar o corado do blush. Vamos colocar aqui. Isto vocês podem experimentar em casa e depois darem o vosso feedback. Gostava de ver as vossas fotos também nos comentários. E agora vamos colocar o bronzeador. E eu com este kit depois, se quiserem, eu posso vos fazer outro vídeo para mostrar uma maquilhagem só com isto, entre olhos, rosto, faço só com este kit. Se depois quiserem, peçam lá no blog e nós tratamos disso para vocês. Vamos aquecer aqui. Neste caso, como este é um tom mais claro, podemos ir buscar mais produto do que nas pérolas, para tentar fazer o mais parecido possível. Prontos. Acho que me consegui safar bem. Agora, vamos fazer aqui uma diferença, que é o iluminador. Nas pérolas não temos. Vamos utilizar este. Onde é que eu coloco o iluminador? Coloco aqui, em cima da sobrancelha. Coloco aqui nesta zona. Não aí para a olheira, mas sim aqui. Por cima do blush. E esbato. Vou colocar também aonde? Aqui na zona interior da sobrancelha. Porquê? Para levantar o olhar e dar a sensação que tem muito espaço aqui. Conseguem ver a diferença de uma para a outra? Prontos. Agora, como nas pérolas não tem iluminador, vou colocar mesmo o iluminador deste lado. Um sítio onde eu gosto de colocar também corretor. Corretor não, iluminador. É no canto do olho, que é para iluminar o canto do olho. Devemos ter atenção a uma coisa, não vamos colocar lá um farol, é um iluminador. Olhe para cima, se faz favor. E vamos colocar aqui, neste cantinho. Assim. E assim. Prontos. Um sítio onde também gosto de colocar iluminador, principalmente para quem tem lábios mais fininhos, é aqui nesta zona superior, mas vou colocar só depois de pôr o batom, que é para conseguirem ver bem o efeito. Agora vou colocar o batom. Estes tons, estes batons que são espetaculares, são os Matte Mousse da One. Têm vários tons, eles estão numa promoção fantástica, a 4,99€ e é de aproveitar. Temos vários tons, desde os nude aos vermelhos, temos aos castanhos, aos bordeaux, o que vocês gostarem. Vou-vos ensinar um truque para eles também terem mais durabilidade. Se
forem aplicados só o batom, já tem muita durabilidade. Mas para durarem ainda mais, vou-vos ensinar um truque. Nós temos aqui, eu vou utilizar o tom nude, o delineador de lábios. Normalmente, para que serve o delineador? O próprio nome indica que é para delinear. Mas se nós queremos que o batom tenha muito mais duração, o que é que nós devemos fazer? Preencher os lábios com o delineador. Este também está em promoção. E eu primeiro vou delinear. E agora vou colocar o batom. Há quem coloque em pincel, há quem coloque o próprio aplicador. E eu gosto muito de colocar com o pincel, mas vou aplicar com o aplicador também para vocês verem a diferença. Relaxa o lábio agora, só chega. Nós devemos começar por dentro e depois é que vamos às pontas exteriores para fazer este formato. Não se esqueçam que o lábio é até ao canto, não para a meio. Este tom vai muito de encontro também à pessoa, neste caso que eu tenho aqui, também são os tons que ela mais gosta. E eu pessoalmente acho que vai muito bem com o tom de pele dela e para uma maquilhagem diária acho que fica muito giro. E esses dois truques são: vamos iluminar de um lado e escurecer do outro para criar volume. Então vou iluminar aonde? Onde é que eu gosto de ter um lábio mais volumoso? Aqui nesta zona. Vou-lhe dar luz. Onde nós temos estes risquinhos, que vêm dar aqui ao biquinho do lado, vou-lhe dar luz. Nada exagerado, que é para não se notar. Ok? E agora vou escurecer. Aonde? No centro. Que é para dar profundidade. Aqui do lado também posso escurecer para dar um pouco mais de profundidade. E aonde é que normalmente ninguém se lembra de escurecer? Aqui na zona de baixo. Nós vamos fazer aqui um risco, ok? Temos que esfumar bem, que é para não se notar que levou aqui produto. Só mesmo uma pessoa muito atenta é que irá notar que há alguma coisa aqui de diferente. Prontos. O que é que vocês acham? Espetacular! E isto tudo com este kit, ok? Por isso ele é super prático. Toda a gente devia ter este kit. Para finalizar e para vos dar a certeza daquilo que vos digo, que é uma maquilhagem diária deve ser duradoura, para termos confiança, vamos utilizar este spray fixador da Oriflame. Para fixar, devemos ter os olhos fechados, que é para também ajudar a fixar as sombras. Como é que o vamos utilizar? Em forma de X e de mais. Eu aplico sempre assim. Ou seja, assim e assim. Não encostado à cara, porque senão vai cair o spray todo em cima da cara e depois vai ficar ali a mancha do vaporizador. Assim, mais ou menos a distância de 30 cm. As coisas apontamos assim para nós e fazemos o gesto. Super simples. Maquilhagem está finalizada, pode abrir os olhos. Devemos sempre esperar uns segundinhos antes de abrir os olhos, depois de aplicar o fixador, porque senão depois ao abrir, como fica sempre um bocadinho molhado, depois pode colar em cima. A maquilhagem está finalizada, espero que tenham gostado. Fico a aguardar os vossos feedbacks. Tchau!